No cenário de intensa expectativa que envolve o Flamengo em maio de 2025, a mais recente decisão do técnico Filipe Luís ganhou contornos inéditos e promete alterar significativamente a dinâmica da equipe, no confronto válido pela Copa do Brasil. Com olhos voltados tanto à classificação quanto às implicações disciplinares que rondam o elenco, este relatório sistematiza os principais pontos que moldam o momento rubro-negro. Partindo de uma análise objetiva dos fatos, a partida diante do Botafogo da Paraíba chega a seus momentos decisivos com prognósticos claros. Ao vencer por qualquer placar ou empatar, independentemente do número de gols, o Flamengo assegura seu lugar nas oitavas de final do torneio. A única maneira de estender a decisão para além dos 90 minutos seria uma vitória simples do adversário, o que levaria o duelo diretamente aos pênaltis, pois não há mais critério de gols qualificados. Esse cenário, aparentemente cômodo, contudo, exige atenção máxima, uma vez que recentes eliminações de times da Série A, diante de adversários tecnicamente inferiores, revelam a fragilidade que surge quando se subestima o rival. Ciente desse risco, Filipe Luís surpreendeu ao escalar Matheus Cunha como goleiro titular, deslocando Ross para o banco e abrindo mão de sua habitual hierarquia. A escolha, motivada pela necessidade de poupar o titular em vista de compromissos futuros, também cumpre papel estratégico ao forçar uma avaliação real das opções de última barreira. Para a lateral direita, o treinador encara a suspensão de Wesley no próximo duelo diante do Palmeiras, apostando em Varela para ganhar ritmo de jogo, enquanto mantém João Vitor e Danilo como dupla de zaga após a sólida atuação em São Luís do Maranhão. No setor ofensivo, a inovação é total. Pela primeira vez, Michael, Cebolinha e Pedro formarão o trité de ataque, com Matheus Gonçalves atuando na função de articulador camisa 10. A movimentação inédita visa não apenas explorar versatilidade e profundidade, mas também enviar mensagem clara de ambição ao elenco. Além disso, a lista de relacionados traz duas surpresas vindas da base, Loran e Pablo Lúcio, jovens promessas que tiveram contrato renovado até 2030 e que agora recebem oportunidade de provar seu valor na equipe principal. Do lado do Botafogo da Paraíba, pesa o status de franco atirador. Sem margem de erro, o time visitante deve se lançar ao ataque na tentativa de quebrar a soberania rubro-negra no Maracanã, apostando em contra-ataques e bolas paradas. Porém, o histórico de fragilidade em casa e a pressão de suprir a derrota inicial conferem ao Flamengo clara vantagem, desde que não se repitam as omissões que penalizaram clubes como Grêmio e Vasco nos últimos dias. Enquanto as atenções se voltam para o gramado, outra frente de relevância espacial envolve o jovem goleiro Lucas Furtado. Reportagens originadas em Portugal, assinadas pelo jornalista Sebastião Souza, indicam que o Gil Vicente realizou contatos formais para adquirir o arqueiro sub-20. Furtado, campeão da Libertadores da categoria com o Flamengo e figura de destaque na final, vê seu futuro possivelmente longe do Brasil. Embora nada esteja sacramentado, o interesse europeu reflete a tradição do clube em revelar talentos e a necessidade de adequar seu quadro de atletas às exigências do futebol internacional. Paralelamente, o atacante Bruno Henrique enfrenta o mais delicado episódio de sua carreira. Intimado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, para depor na próxima segunda-feira, o atleta responderá a acusações relacionadas à manipulação de resultados junto a casas de apostas. Além dele, 9 testemunhas foram convocadas a prestar esclarecimentos sobre conversas e indícios que já vazaram à imprensa. A defesa alega não existirem crimes na conduta de forçar cartões e trabalha para arquivar a investigação policial, ao mesmo tempo em que a assessoria jurídica do Flamengo se mobiliza para amparar o jogador. Caso condenado, Bruno Henrique poderá sofrer suspensão de 1 a 2 anos, fato que impactaria diretamente o planejamento técnico e psicológico do elenco. Em um horizonte mais amplo, a FIFA delimitou o período de transferências para o Super Mundial entre 1º e 10 de junho. Nesse intervalo, o Flamengo vislumbra reforçar sobretudo o meio-campo, buscando substituto para Arrascaeta e a lateral direita, além de outras posições estratégicas. A chegada de Jorginho, prevista para cerca de 6 de junho, integra essa estratégia. Mas há expectativa de novas negociações que fortaleçam a base para as decisões que se avizinham até o fim da temporada.
Em síntese, a combinação entre decisões táticas ousadas de Felipe Luís, os embates decisivos da Copa do Brasil, as inquietações disciplinares envolvendo Bruno Henrique e as movimentações de mercado projetadas para a janela de transferências configuram um momento de elevada complexidade para o Flamengo. A partir de agora, cada partida e cada reunião jurídica reverberarão não apenas no marcador de resultados, mas na trajetória de um clube cuja magnitude exige, acima de tudo, profissionalismo rigoroso. O desfecho dessas frentes definirá o rumo de uma temporada que promete ser tão contestada quanto promissora. Além do horizonte imediato de campo e tribunal, é fundamental examinar o contexto interno do Flamengo para entender as decisões recentes. Nos bastidores do Ninho do Urubu, a comissão técnica, liderada por Felipe Luís, vem promovendo reuniões detalhadas de análise de desempenho, utilizando ferramentas de vídeo e estatísticas avançadas para embasar cada movimentação. A escolha de Matheus Cunha, por exemplo, não se deu apenas pela necessidade de rodar o elenco, mas após avaliação de dados de jogos-treino, em que o goleiro apresentou índices superiores de acionamento rápido e de tomada de decisão sob pressão. Esses elementos, paralelamente, servem para calibrar a preparação dos demais atletas, pois o treinador busca uma sinergia completa entre defesa e ataque, minimizando erros de saída de bola que poderiam ser explorados por adversários velozes. No âmbito tático, a inédita formatação ofensiva com Michael, Cebolinha e Pedro, projetados de forma tão dinâmica, traz à tona a filosofia de jogo que o clube tenta retomar: posse agressiva e transição rápida. Michael, conhecido pela explosão nos primeiros metros, deverá flutuar entre as linhas, atraindo marcações e abrindo espaços para infiltrações de Matheus Gonçalves, o falso 10. Cebolinha, acostumado a atuar nas pontas, querá liberdade para cair pelas faixas e tabelar com Pedro, cujo faro de gol complementa o repertório dos companheiros. Esses movimentos, praticados incessantemente nos treinos, visam quebrar blocos defensivos compactos, especialmente em partidas de mata-mata, onde a ocupação de espaço e a criação de linhas de passe são determinantes. A importância do jogo contra o Botafogo da Paraíba extrapola a simples classificação, considerando o calendário apertado, com compromissos decisivos no Brasileirão, na Libertadores e na Supercopa do Brasil. Garantir o avanço sem desgaste adicional é estratégico. A gestão de minutos de jogo, sobretudo de atletas que sofreram lesões recentes, está no cerne desse planejamento. Jogadores como Gerson e Everton Ribeiro, por exemplo, recebem monitoramento constante de GPS para quantificar carga física e prevenir sobrecargas que possam comprometer sua disponibilidade. Assim, vencer com economia de energia global, mantendo posse e controlando o ritmo, tem sido instrução clara da comissão. Em paralelo, o clube intensifica o acompanhamento da situação legal de Bruno Henrique. O departamento jurídico reforçou seu quadro com especialistas em direito desportivo e criminal, visando não apenas a robustez da defesa, mas também a manutenção da imagem institucional. Em entrevistas reservadas, advogados indicam que a estratégia inclui solicitar perícias técnicas em mensagens eletrônicas e monitorar todo o vazamento de informações para conter danos à reputação do jogador e do Flamengo. A última peça apresentada pelo STJD apontou indícios de comunicação com terceiros referente a resultados, mas especialistas afirmam que, para a configuração de crime, a comprovação de lucro financeiro é essencial. Sem esse elo, resta a área disciplinar, cuja pena máxima, de 2 anos, é muito grave, especialmente considerando cláusulas contratuais de conduta que poderiam permitir rescisão unilateral caso confirmada a má-fé. No campo das movimentações de mercado, o interesse do Gil Vicente em Lucas Furtado abre outro capítulo relevante. O clube português, tradicional comprador de talentos brasileiros, busca no jovem sub-20 um substituto de Brian Araújo, emigrado recentemente. A diretoria rubro-negra, entretanto, defende a permanência de Furtado até o fim da temporada nacional, quando uma janela maior permitirá negociações mais vantajosas. Há discussões internas sobre uma cláusula de recompra e percentuais de futura venda. Modelos que o Flamengo já empregou com sucesso em casos anteriores, como Bruno Henrique e Renier. Essa abordagem minimiza riscos financeiros e garante participação em valorização futura, um aspecto crucial para manter a sustentabilidade do modelo de base.
Retornando ao Maracanã, a atmosfera pré-jogo se faz de tensão contida, as arquibancadas ainda sem o público completo devido a restrições sanitárias intermitentes. Ecoam cânticos ensaiados e bandeiras que exaltam a história do clube. Na área mista, jogadores e comissão trocam últimas impressões sobre leitura de adversário. Vídeos mostram o Botafogo na Paraíba explorando laterais rápidas e lançamentos longos. Tática típica de clubes acostumados a transições diretas. Felipe Luiz, atento, recomenda marcação alta nos momentos iniciais, bloqueio de linhas de passe e compactação de setores, para neutralizar o contra-ataque. A estratégia prevê ainda sequência de rodízio de volantes, com Gerson cedendo vaga a Andreas ou Thiago Maia, a fim de manter intensidade no meio-campo. No que tange ao ambiente esportivo global, a proximidade da janela FIFA impõe ao Flamengo decisões de curto prazo. A chegada de Jorginho, médio versátil com passagem pela seleção brasileira, deve ocorrer em 6 de junho, mas a efetivação de negócios depende de registros da CBF e da liberação de vistos de trabalho. Além dele, apura-se a contratação de um lateral direito com um perfil mais ofensivo, capaz de apoiar o setor de criação e de oferecer opção de cruzamento preciso. Os nomes mais cotados incluem jogadores do mercado espanhol e da MLS, onde o clube mantém relacionamentos estratégicos. A direção avalia também alternativas para o setor defensivo, prevendo possíveis saídas no fim do ano e a necessidade de reposição qualificada, especialmente diante de competições que se estendem até dezembro. Adicionalmente, o Flamengo observa atentamente o desenrolar de seu grupo na Libertadores, onde divide chave com times de tradição, mas sob pressão crescente por resultados históricos. A estratégia de proteção de atletas, alternância de escalações e gestão de expectativas da torcida, que segue exigente depois de títulos recentes, exige equilíbrio entre ambição e pragmatismo. Nesse sentido, o relato dos bastidores aponta para um planejamento integrado entre comissão técnica, departamento médico, jurídico e diretoria, trabalhando em sincronia para blindar o projeto de temporada. Por fim, o desdobramento desse momento multifacetado será determinante para a construção da narrativa rubro-negra em 2025. O êxito ou fracasso na partida contra o Botafogo da Paraíba, o resultado do julgamento de Bruno Henrique, as negociações emergentes na janela de transferências e a consolidação de uma identidade tática sólida formarão capítulos interligados. Em cada vitória, a confiança interna aumenta. Em cada adversidade, o profissionalismo é testado. Mais do que simples episódios, essas decisões compõem processo investigativo cotidiano, onde cada dado, do número de defesas de Matheus Cunha ao parecer final do STJD, se torna peça-chave na trama que envolve o clube mais popular e bem-sucedido do Brasil. A próxima semana, portanto, pode confirmar o sucesso dessa abordagem holística ou revelar fragilidades que obrigarão a ajustes imediatos, tanto dentro como fora das 4 linhas.